Pessoal, deu start aqui na gravação, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, por padrão, eu já compartilho com vocês as regras, tá? As diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? E de suas unidades aí, no caso de vocês, é a do Roberto Mangi, né? É, Antes da gente iniciar aqui, eu vou passar, deixa eu ver se eu compartilhando o áudio. Que às vezes eu esqueço. Ah, não, agora eu estou compartilhando o áudio aqui. Então, esse aqui é um vídeo orientativo, tá? Sobre como que a gente, assim, uma orientação, né? Como que a gente deve proceder na aula, na web aula ao vivo, tá? Aqui tem a ferramenta de levantar a mão, tá? Mas, assim, às vezes eu emociono aqui, eu vou ministrando a aula, e aí eu vou falando um assunto, emendo um outro. E às vezes eu não vejo, que aí aparece, igual eu estou compartilhando agora aqui com vocês, a tela do vídeo aqui, né, de orientação, aparece um menu flutuante para mim, que só eu enxergo. E daí nesse menu aparece se alguém levantou a mão, né, que aí eu já pego e falo, tá? Aí é só mais uma questão de organização. Mas se eu demorar muito responder você, você pode falar, professor, você desculpa aí ter entrado aí, o microfone, a câmera, ela está disponível aí para vocês abrirem na hora que vocês quiserem, tá bom? Então, eu vou passar o vídeo orientativo e já que a gente iniciei com a nossa primeira aula do curso de eletrotécnica, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, compartilhar a tela aqui com vocês. Daí, para vocês entenderem aqui como é que funciona. Ó, tela compartilhada aqui. Aí, por exemplo, né, quando você levantar a mão aí, ó, aí vocês estão vendo que essa tela aqui tem um menu aqui logo em cima, essa aqui que vocês estão vendo que eu estou mexendo aqui, né? Tá aparecendo meu rosto aqui e alguns alunos que estão ao vivo aí. Aí está vendo aqui, ó, tem um levantar a mão, tá? E aí, ó, vai ficar uma mãozinha aqui. Aí, no caso, no meu, como eu sou o apresentador, essa mão aqui, para mim, ela não aparece levantada nesse menu, tá? Mas se outro, um Dirley aí, tá? O Ronivon levantar, aí eu consigo ver. Mas às vezes eu não presto atenção, que esse menu é bem pequenininho, tá? Aí você pode falar aí, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, vou me apresentar aqui. Meu nome é Pablo, tá? Eu vou acompanhar vocês aqui no curso de eletrotécnica, tá? É técnico lá no Conselho dos Técnicos, vai aparecer lá para você, técnico industrial né, com especialização em eletrotécnica, tá? Então, já parte, se eu não me engano, desde um pouco antes de 2019, né, os técnicos eles estavam junto com o CREA e depois eles separaram, né, com o conselho
técnico, né, próprio para os técnicos, tá? Hoje em dia é separado aí, né, para quem ainda não sabe, né? Está separado, já tem um bastante tempo, tá? Mas a atuação, né, em alguns aspectos do técnico, ela melhorou, né, desde então, tá? Aí meu nome é Pablo, eu vou aqui acompanhar vocês. Por exemplo, lá na plataforma, ó, vocês conseguem falar comigo ou com a monitora oficial de vocês é a Laura. Eu sei que ela tem um grupo lá que ela conversa aí com vocês de forma mais rápida, né? Sem precisar você entrar na plataforma, tá? Inclusive é nele que ela faz os avisos, né? Inclusive eu pedi para ela avisar que a sala já estava pronta, né? E que o link já estava ok aqui, né? O link dentro da sala de aula. Então, geralmente, quando você entrar na sua sala aqui, eu vou até sair aqui, só para vocês verem aqui, ó. Roberto Manja, eu tô com duas turmas, a de vocês, né, e uma que já tá rolando há algum tempo. A de vocês é essa, ó, 1057 750. Aí quando você entra na sua sala, geralmente, né, eu sei que tem uma UC que vocês já fizeram, que é para você aprender sobre a plataforma. Aí geralmente ela aparece só para você, tá? Nem para mim aqui ela não aparece, não. E daí depois, né, como já chegou na data da primeira OCEA, esse daqui é a pastinha, é uma pastinha que eu já faço para eu não me perder, né? Eu tenho várias turmas e aí eu já faço o dossiê da turma de vocês, tá? Então, nesse período aqui, ó, vocês vão ter, né, o módulo básico, ele é composto dessas quatro disciplinas aqui: comunicação oral e escrita, que vocês estão começando hoje, eletricidade, tá? Leitura e interpretação de desenho técnico e qualidade, saúde, meio ambiente e segurança do trabalho. Provavelmente, as outras três não estão aparecendo para você. É porque aqui no sistema ela só aparece a partir da data que ela inicia. Por exemplo, eletricidade básica, ela só vai aparecer para você lá para o dia 29/5, tá? E daí, pessoal, se atentem. Isso daqui é o cronograma. Eu tenho aqui o cronograma de vocês, tá? E daí, deixa eu só ir para a turma correta aqui. 57.750, porque eu estava na de segurança do trabalho. Tá? Isso daqui é o cronograma, às vezes há algumas modificações, tá? Então, ó, vocês começaram o dia 11, né? Que vocês fizeram esse curso aqui, que na verdade é para você aprender como que lida com a plataforma, né? Aí a Laura foi aí no Roberto Mange, não foi, geralmente é num sábado. E daí vocês estão iniciando hoje comunicação oral e escrita, ó, e esse módulo ele vai terminar no dia 28 de agosto, tá? Tem um período de férias da unidade, tá? Aí provavelmente eletricidade vocês vão ver lá no cronograma na hora que a sala ficar disponível para vocês, tá? E daí, ó, ela finaliza, por exemplo, qualidade, saúde, meio ambiente, segurança do trabalho, o QSMS, né? Ele finaliza dia 28 de agosto aqui. Aí vai ter um período aqui que a gente chama de período de recuperação barra matrícula. Aí geralmente na plataforma eu coloco uma recuperação, vou entrar aqui na sala de vocês, né? Eu coloco esse recuperação aqui, ó, do dia, ela vai acabar dia 28/5, né? Eu coloco essa recuperação que eu chamo de paralela, do dia 29 ao dia 31, para dar tempo, tá? Dar tempo de vocês enviarem as tarefas, só que a partir desse período as atividades elas vão valer um pouco menos, tá? Cerca de 80%, tá? Então, se programe aí para vocês fazerem as atividades, né? Até, né, o dia 28 aí. Mas assim, como vocês já estão iniciando,
Essa recuperação paralela aqui, ela vai valer o 100%, tá bom? Não vai valer igual aqui, ó, o Fórum 1, ele é 10, né? Até esse período do dia 31, ele vai valer os 10 pontos, tá bom? Como é inicial, né? Então, eu vou deixar essa condição para vocês. Inclusive, quando a Laura já pediu para eu fazer aqui, eu já tinha deixado planejado aqui, só faltava eu falar para vocês. Então, nesse período aqui, ó, do dia 31, ou seja, que é como a sala aqui vocês não conseguem ver, do dia 31/8 a 9/9, é um período de recuperação, mas a recuperação, ela é no máximo uma semana, quer ver, ó, 31/8, vamos aqui, ó, 31/8 vai dar numa segunda-feira, né? Aí, geralmente, até sexta-feira aqui, ó, eu ainda tenho tolerância para vocês enviarem, né, as atividades, se eu não me engano, acho que são 3 aqui, de qualidade, tá? Então, busquem finalizar suas atividades, principalmente a de qualidade aqui, né? Até dia 4, porque aí na próxima semana, que é aí dia 9, ó, dia 9 de setembro, vai dar numa quarta-feira. E geralmente nossas aulas vão ser nesse horário, se houver uma mudança, né? Vão ser sempre segunda-feira, das 21 às 22. Então, procurem terminar no finalzinho aqui, ó, até o dia 4, porque aí esse período aqui, do dia 1 até o dia 9/9 aqui, né? Para vocês fazerem a matrícula. Aí nesse período, geralmente eu faço o conselho de classe aí com a Lúcia, né? Nessa segunda semana aqui, tá bom? Então tô avisando para vocês já ficarem já ligados aí no cronograma, tá? E aí ele vai aparecer na página de vocês, né, dentro da sala, desse jeito aqui. Aí eu gosto de deixar tudo organizado, né, ó, que igual hoje, né, dia 18, segunda-feira, é o momento presencial de vocês. Eu vi que ele vai ser, é bem curta, tá, essa UC, ele vai ser na quinta-feira agora aqui, né? Então se atentem aí. Geralmente é no sábado, né? Mas pelo cronograma de vocês, vai ser dia 21 na quinta-feira, né? Na parte da tarde. Essa turma aqui em especial, tá bom? É, E, sobre minha formação para ajudar vocês aí a passar por essa jornada aí do eletrotécnico. Minha formação original é engenharia elétrica, tá? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, tá? Então, a parte de sistema elétrico de potência, a parte de segurança, eu vou procurar ajudar vocês bastante, né? Porque segurança e eletricidade caminha junto, tá? Antigamente eu achava que era só eu assistir uma palestra, fazer um curso e, como se diz, e não prestar atenção. Mas segurança é fundamental, principalmente na nossa área aí, né? Que a gente lida com circuitos aí de potência, acionamento de motor aí, a corrente de partida chega até 8 vezes a nominal, né? Além de, se você não dimensionar bem a partida, você pode derrubar não só a rede da empresa que você está montando, como a rede elétrica vizinha. E aí a empresa, quando é uma indústria, a empresa ela paga uma multa, né? Se ficar constatado que aquela queda de energia foi provocada por ela. Aí por isso que tem toda uma técnica de partida, chave estrela triângulo, chave compensadora, conversores, cicloconversores. Aí, se você trabalha numa indústria pesada aí, por exemplo, o pessoal faz a quebra em mineradora, né? Quebra de grandes pedregulhos, né? Eu não, eu não me lembro a nomenclatura, como é que o pessoal da mineração chama, né? E aí você utiliza um motor de uma potência muito alta, só que ele é de baixa rotação. Aí você tem que utilizar, em vez de um inversor de frequência,
você tem que utilizar um conversor de energia chamado cicloconversor. É ele que vai fazer com que esse motor ali, né, gire com muita força, só que é como se fosse uma transmissão, né? Só que com uma rotação baixa, para justamente ele ter torque, né? Ter torque lá no eixo, para a peça que faz a quebra da. Geralmente são tipo duas engrenagens que elas vão girando uma contra a outra aqui, né? O pedregulho vem para fazer a quebra dele, né? E daí, eu também, né, eu faço engenharia de software aí para justamente, né, a parte aí da elétrica. Então, caso você se interesse, eu estou fazendo eletrotécnica, né? O caminho normal do estudante de eletrotécnica, né, pela experiência que eu tenho, é geralmente ele ir para o lado da força lá da engenharia elétrica, porque é o que tem mais a ver, tá? Mas você pode ir também para automação. Eu tenho alguns colegas aqui que são professores do curso, que em vez de, né, de engenharia elétrica, eles têm engenharia de automação, por exemplo. Tem alguns aqui que têm engenharia mecatrônica, né? E daí, mas assim, o caminho natural, né, do eletrotécnico, quando eu entrei na faculdade, sabe quem era o único que não era eletrotécnico formado lá na engenharia elétrica? Só eu. O restante, tudo já era eletrotécnico formado, inclusive tem um colega, ó, no dia, deixa eu olhar aqui na agenda aqui, ó, dia 27. Ó, próxima semana aqui, ó, do dia 26 ao dia 29, vamos ter É porque, como vocês estão iniciando no curso, geralmente 2 vezes no ano, nós chamamos profissionais da área, tá? Inclusive, esse meu colega que na época ele já era eletrotécnico, né? Estava fazendo engenharia elétrica comigo. Ele vai vir para falar sobre a vantagem, né? Assim, vocês acham que a vantagem, em vez de eu ter um carro a combustão interna, eu ter um carro elétrico? Então ele vai falar, a gente vai fazer um podcast aqui, tá? E aí vocês vão entender, né, na próxima semana. Aí geralmente é no dia 27, tá? A nossa aula ela tá marcada aqui pro dia 25, tá? Na segunda-feira, mas geralmente quando é semana do workshop da indústria, geralmente vocês são liberados para participar. Aí a monitora vai colocar um link diferente desse link aqui da aula, que é o link para o workshop, tá? E daí vai vir pessoal da elétrica, vai vir pessoal da mineração, da segurança do trabalho, tá? É bom para vocês já saberem o que que vocês vão enfrentar lá na vida profissional, né? Eu sei que alguns de vocês já devem, eu sei que assim, é o normal, tá? Você já deve atuar na área, talvez algum de vocês já seja eletricista industrial, tá? Provavelmente. Eu tenho muitos alunos que já são eletricistas de rede de distribuição. Antigamente, o maior número era aluno que já era eletricista industrial e que trabalhava já em alguma empresa, mas pode ser que algum de vocês aí trabalhe para concessionária de energia lá como eletricista de rede de distribuição, tá? E pode ser que você esteja fazendo o curso pela primeira vez, assim como eu fiz lá o engenharia elétrica, né? E daí nesse curso a gente, nas disciplinas, né, vamos buscar orientar vocês, né, para que vocês estejam preparados aí, ou vamos dizer que no curso é o mínimo que você precisa para estar preparado para o mundo aí da eletrotécnica, tá? E aí, quando você entra aqui na sala, vocês estão vendo aqui que tem 4 atividades, tá? 2 fórum, um relatório de ocorrências, que é uma atividade discursiva, eu vou falar na próxima aula, tá? E um questionário, que é um formulário, tá? Geralmente.
esse questionário aqui, ó, vocês vão vir, quando você entra na sala, tá vendo essas abas abaixo aqui, ó? Você vem em situação de aprendizagem, tá? E aqui, ó, ela tem o enunciado, né? Uma situação de aprendizagem. Professor, o que que é isso? Vou baixar aqui, tá? O que que é uma situação de aprendizagem aqui? Peraí. Ele acabou saindo aqui. Foi mal, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Eu cliquei, acho que foi no quadrado. É porque fica aparecendo um quadrado aqui só para mim. Deixa eu só restabelecer a conexão. E aí ele fica no lado aqui na tela e eu acabei clicando nele sem querer. Cadê compartilhar? Bom, agora voltou. Eu vou minimizar esse quadrado aqui, porque senão eu acabo clicando nele de novo. Então, ó, eu baixei agora aqui, ó. Quando você clica aqui no meu navegador, é porque ele não baixa instantâneo, ele aparece aqui, eu baixei, né? Essa daqui é a situação de aprendizagem. É uma simulação, né? Na verdade, é uma situação que ela vai gerar uma aprendizagem para você. Segundo a teoria aí, né, do pessoal aí da pedagogia, né? A situação de aprendizagem, às vezes, ela te ensina mais do que eu só passar teoria, teoria, teoria aqui para vocês, né? E depois, por exemplo, cobrar uma prova, né? Então, enquanto eu falo eu descrevo a situação de aprendizagem, a gente vai discutindo sobre a atividade, né, que deve ser feita aí, tá? E aqui, ó, aqui é o questionário. Esse questionário é automático, tá? Eu tô vendo aqui que uma pessoa já tá fazendo, tá? Geralmente isso só aparece para mim, tá? Não aparece para vocês, não. O que vai aparecer para vocês é esse daqui, ó, a prévia do questionário, tá? Se eu não me engano, são umas 10 questões. Ah, Está travando aqui. Não sei porque que não deveria estar aparecendo aqui. Ah, apareceu. Então, são 10 questões, tá? E quando você faz as questões aqui e você finaliza a tentativa, aí aparece quantas você fez. Às vezes esquece de uma aqui, tá? E aí a resposta ela já vai direto, né? A sua pontuação já vai direto para o boletim. Essa daqui eu nem ponho a mão. Isso daqui é o sistema, né? É o sistema que vai corrigir, tá bom? Esse questionário. Agora vamos para trás aqui. Esse daqui, ó, é a atividade. Eu já vou baixar ela aqui, já deixar para a próxima aula, tá? Isso aqui é a folha de atividade, é um relatório. Eu vou comentar sobre ele só na próxima aula, mas eu já vou já adiantar aqui, ó. Geralmente eu faço uma pastinha de atividades aqui, ó. Aí eu pego essas atividades, já jogo aqui, que aí a gente comenta, tá? Próxima aula eu vou deixar para comentar essa atividade. Hoje a gente, né, vai ser mais light, aí vai ser o Fórum 1 e o Fórum 2 que a gente vai comentar, tá? Então essa atividade, depois eu vou explicar para vocês como é que é. Aí, por exemplo, aqui só dando spoiler aqui, ó, vocês têm relatórios de acidente, tá? Vou só tirar a marcação do parágrafo aqui. Você tem relatórios de acidentes que foram escritos, tá? Só que esses relatórios, se você der uma lida aqui, eles estão assim um pouco sem noção, por exemplo, ao atender a reclamação de falta de energia, quem que atendeu, né? Quem que compareceu ao local, tá? E isso numa empresa é péssimo, porque você tem que saber quando que aconteceu, aqui está a data, né, a hora, mas quem que estava trabalhando? Era um eletricista de rede? Ou qual que é o nome dele?
qual que é o nome? Geralmente na área elétrica, sempre é em dupla, né? Com algumas exceções, quando você vai fazer o desligamento, né? Ou tem uma empresa aí que ela faz o desligamento quando quando você não paga a conta, né? Quando ela está em atraso, o cidadão vai lá com a moto, ele só desliga o disjuntor, coloca aquele selo azul e vai embora. Ele não bloqueia, não faz mais nada. Antigamente o pessoal fazia, né? Ele não faz mais nada, ele só desliga o disjuntor, coloca um selo ali. Aí, se caso na próxima vez que ele vier, né, e tiver violado, aí o cliente vai pagar a multa, né, por ligar a revelia, ou seja, ligar sem o consentimento, né, e sem a regularização da sua situação, tá? Mas aí a gente vê na próxima aula como que vocês vão corrigir. E eu sei que muitos de vocês talvez estejam na mesma situação que eu lá na época, deixa eu ir. Eu lá na época do que eu fazia engenharia elétrica, né? Como eu não tinha formação, não tinha noção nenhuma, então foi muito mais difícil. Professor, como é que faz esse relatório correto, né? Próxima aula a gente vai discutir. Hoje vamos discutir o fórum aqui, ó, o fórum 1 e o fórum 2. O fórum 1, inclusive essas questões que estão aqui, elas são mais de cunho pessoal, tá? Então não tem assim, uma resposta, professor tem uma resposta certa, né, para essas questões. Tem e não tem. Vamos discutir isso agora aqui, ó. Após estudar o contexto, né, eu provavelmente a Laura mostrou, mas esse contexto que ele está falando, ó, vamos vir aqui em situação, conteúdo do curso, ó. O livro de vocês, provavelmente o professor e a Laura que foi fazer a aula inaugural, né? Ela mostrou que aqui fica o livro didático, tá? Esse livro que eu abri aqui, ele fica num drive disponível para você online, tá? Infelizmente, não dá para a gente baixar, né, ele aqui, tá? Então, aconselho vocês a fazer semelhante igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu coloco, geralmente, eu faço esse outro curso que eu faço numa plataforma EAD, né? Isso lá de engenharia de software. Geralmente eu coloco a tela, eu divido ela em duas e porque lá tem biblioteca virtual, né? E aí a biblioteca virtual, os livros eu consigo acessar tudo dentro lá da biblioteca virtual e aí eu faço, geralmente, eu duplico a plataforma, né? Deixo a biblioteca de um lado, por exemplo, lado direito, e as atividades do lado esquerdo aí, tá? Essa daqui, infelizmente, não dá para baixar. Então, aqui você encontra o seu livro e esse material aqui, ó, ele é aqui na linguagem do ensino EAD, ele é conhecido como SCORM. Professor, o que que é isso? O SCORM, quando você entra nele aqui, ó, aí você vem, clica em entrar, ele vai carregar aqui um script. Esse script aqui é como se você tivesse assistindo uma apresentação, né, de um professor, só que em slide aqui, né, tem alguns vídeos que falam, aí fala do contexto um, da atividade um, do contexto 2, da atividade 2, tá? Dos fóruns. Então você tem várias informações, dependendo da disciplina, você tem vídeo, tá? Então, isso daqui é uma chance de você estudar sozinho, né? Segundo o método aí da pedagogia, né? O ideal, vocês sabiam que o ideal é você já vir, por exemplo, eu lembro quando eu fazia o segundo grau, mas eu nunca fazia isso, tá? O ideal era eu fazer, tá? O professor falava, olha, amanhã, né, na próxima semana, o de matemática, na próxima semana nós vamos estudar progressão aritmética, não, progressão geométrica e matrizes. Daí o que que ele recomendava? Ó, estudem o capítulo 2 e o 3 que fala
de progressão geométrica ou de matrizes aí. A gente dava uma lida antes, e aí por quê? Porque se você não lê antes, como é que você vai ter dúvida, tá? Então, esse score, é um conteúdo projetado, geralmente no ensino à distância, para você ler, tem alguns exercícios simulados aqui, para você ir fazendo sozinho, junto com o estudo do livro, para você, até para nesse score, você consegue fazer algumas atividades, né? Tem atividades aqui dentro do score que são atividades de aprendizado, tá? Deixa eu voltar aqui para nossa página. Daí, ó, vamos voltar lá para a situação de aprendizagem. Aí o fórum, quando você entra aqui na atividade, ó, aí tem aqui responder e tal. Vamos ler aqui juntos aqui, vamos interpretar. Antigamente eu encarava mais essa disciplina aqui, né? Na verdade, antigamente não era nenhum professor da área técnica que ministrava essa disciplina. Geralmente era alguém da letras aqui que fazia essa disciplina, tá? Mas eu acho interessante, né, o professor da área técnica, porque a atividade que vocês vão fazer, a discursiva, ela é relacionada a relatório técnico, tá? Então, como eu já estou acostumado, eu faço análise de processo trabalhista, né? Tem muitos trabalhos que você, futuro eletrotécnico, pode fazer. Por exemplo, você sabia que vocês podem fazer laudo das condições da instalação elétrica para o bombeiro? Você sabia? Não é só o engenheiro que pode, o engenheiro eletricista que pode fazer, não. O eletrotécnico, ele tem atribuição técnica, tem uma resolução, que ela é chamada resolução número 74, tá? Lá do Conselho dos Técnicos. E lá fala que você pode emitir parecer, né? O que que é um parecer? Uma opinião técnica, né? Na forma de laudo, sobre instalação elétrica, de projeto, aterramento, né? Ou a resistência de aterramento, sobre também o sistema completo, que é o SPDA, né? O sistema de supressão de descargas atmosféricas, né? Ou seja, a captação do raio, as descidas, né, que elas podem ser pela própria estrutura do prédio ou aparente, né, e também o aterramento, que é o sistema, a parte final do SPDA, que vai o quê? Que vai segurar aquele surto, aquela descarga e vai dissipar ela no solo, né, gerando o quê? Segurança, né, na instalação daquela unidade consumidora, seja ela residencial, se for o caso, comercial ou industrial ou multifamiliar, né, prédios. Quanto mais alto a edificação, maior a probabilidade de ela ser exposta a tem na norma chama NBR 54, não, nossa, agora me bugou o número, mas tem uma norma que fala sobre SPDA. Ela tem 4 livros atualmente, né? Desde 2015. E daí lá tem os critérios, né? Você faz um cálculo para saber, por exemplo, se você tem uma edificação menor, e você tem, por exemplo, prédios em volta de 20 andar, por exemplo. Aí você tem uma edificação de, sei lá, 6 andares. Você tem de 20 andar aqui do seu lado ali, né, no entorno. Geralmente não é necessário você colocar esse PDA, porque toda descarga ela chega no ponto mais alto. Então, os sistemas de SPDA das outras edificações, que é obrigatório, né, de 20 andar, por exemplo, eles é que vão absorver essa descarga caso ela caia, tá? Então, existe um cálculo, existe todo um método de você fazer essa verificação, e o eletrotécnico, ele tem essa possibilidade de fazer esse laudo. A única diferença, né, vamos dizer assim, que o eletrotécnico não pode fazer é uma subestação acima de 800 kVA. Até 800 kVA, você, futuro eletrotécnico, pode se responsabilizar
tecnicamente, fazer o projeto, fazer a RT de execução, tá? Que é pegar um projeto, não necessariamente o seu, e colocar ele, montar, fazer a montagem, né? Colocar ele, tirar ele do papel, tá? Então, o eletrotécnico ele pode fazer até 800 kVA. Professor, kilovolt-ampere, volt-ampere não é watt, não. Potência é em watt. Em circuitos de tensão contínua, né? Tensão e corrente contínua, a gente existe essa ideia, né? Essa ideia do watt. Só que em alternada existe uma diferença, daí eles criaram a potência chamada potência aparente, que a gente vai discutir no decorrer do curso. A gente vai começar a discutir ela na próxima OC, que é de eletricidade, tá? Então, depois que você faz a leitura, né, das unidades 1 até a 8 aqui, ó, ela fala de comunicação, fala de técnicas de texto, né, parágrafo, dissertação, ó, grava bem esse assunto aqui, ó, dissertação. O que que seria uma dissertação? Você tem uma ideia e a partir dessa ideia, desse tema, você pode defender ele usando argumentos. É o que a gente utiliza lá na redação do Enem, né? Tem a redação do Enem, sempre é uma dissertação. Aí eles vão te dar um tema. Desse tema, geralmente você faz três argumentos que vão defender ele, ou até mesmo, né, dependendo, vão atacar esse tema. E no final você vai chegar a uma conclusão. Todo o trabalho científico, ou seja, trabalho final de curso, né, por exemplo, lá do curso de engenharia elétrica, ele é baseado num texto dissertativo. A dissertação é a base, por exemplo, para o chamado método científico, né? O método de experimentação. Você pode fazer experimentação, né? Ou seja, ir para um laboratório, experimentar vários equipamentos, implementos ali, e daquela experimentação você vai sair com, sei lá, um transformador. Estava falando isso hoje para uma turma de eletricista industrial, tá? Você experimenta, a partir dessa experimentação, você pode fazer a modelagem matemática do fenômeno físico, né? A modelagem que o pessoal chama de mate-física, né? Qual que é a matemática daquele fenômeno físico, que aí você vai transformar em uma lei, né? Sei lá, primeira lei de Ohm, que a gente vai ver mais para frente, né? E transformar esse fenômeno físico em números e você poder fazer o quê? O projeto, né? Fazer a projeção, ou seja, antecipar na forma de cálculo, na forma de números, o que que aquele condutor, qual que é a bitola que ele pode ter, né? Qual que é a corrente elétrica que vai fluir, qual que vai ser a potência dele, porque assim, um projeto, a ideia, né, do nosso universo aqui da eletrotécnica, da engenharia elétrica, é nós fazermos projeto. O que que é o projeto? É uma projeção do real, né? Ou seja, a gente utiliza o papel, utiliza o AutoCAD, né, para fazer esse desenho, fazer esse cálculo, para que alguém, né, da área pegue esse desenho, pegue esse cálculo e execute o projeto, ou seja, tire ele do mundo das ideias, do mundo dos cálculos, né, e transforme ele em realidade. E a única forma de você economizar é fazendo um projeto. Você pode tentar, não, eu sinto que esse disjuntor que eu vou colocar aqui é 20 amperes. Quem que me falou? Uma voz aqui na minha cabeça me falou. Aí você fica pensando, uma voz na minha cabeça? Não, né? Você tem que fazer um cálculo, existe um critério, tem a NBR 5410 que te explica esse critério e ao longo do curso você vai aprender, tá? Não é no achismo, né? Beleza? Então, ó, do capítulo 1 ao 8, né? Dissertação, narração, você vai fazer o estudo dele, né? E segundo a sua opinião, tá vendo? Isso aqui é importante, tá? Por isso que eu falei que pode ser ou pode não ser, né? Não existe uma resposta correta aqui, ó. Segundo a sua opinião, é o que que você acha aqui, ó? O que não pode faltar em um texto para que um texto esteja bem escrito e cumpra
a sua função de passar uma mensagem e gerar resposta coerente a ela. Então você vai vir aqui, ó, e vai responder, inclusive, quando você escreve aqui, ó, você vem aqui, vamos supor, escrever um texto aqui, ó, aí você põe enviar mensagem ao fórum. Aí vai aparecer seu nome aqui e o que você escreveu, beleza? Aqui eu não vou escrever, que senão eu vou mandar mensagem para eu mesmo. Deixa eu cancelar aqui. Então você vai escrevendo, né? O que que você, na sua opinião, o que que você acha que não pode faltar em um texto, né? Tem que ter coerência, né? Eu penso que geralmente depois dessa aula aqui eu faço um resumo, né? E eu também participo desse fórum aqui, tá? E aí, coerência. Ele pode ser simples, mas ele tem que ser inteligível. O que quer dizer inteligível? Por exemplo, se você, futuro eletrotécnico, vai conversar, vai escrever alguma coisa para outro eletrotécnico, você vai utilizar a linguagem técnica ali, né? Ah, o fator o FP desse motor aqui que eu estou dando a partida, né? Que eu estou projetando aqui a partida, na placa lá aparece que ele é 0,82. Chutei aqui um valor aqui. E aí a ANEEL, ela recomenda que o fator de potência, né, nas máquinas seja de 0,92. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a correção do fator de potência de modo que essa máquina ela consuma o mínimo de energia para gerar campo eletromagnético, né? E ela tenha um torque máximo para ela realizar o trabalho que ela vai realizar, o motor lá, tá? Então você vai fazer, né? Você vai escrever para ele e ele vai te entender. Ah, um FP, é fator de potência. Ah, correção do fator de potência, eu já sei. Aí ele, como ele é técnico, eu tenho que fazer um banco de capacitor aqui, né, para corrigir. Agora entrega para o seu cliente lá, vamos supor, tem um cara lá que ele é dono da indústria, o cara é milionário, tá? Mas ele é só empresário, né? Sei lá, às vezes ele tem uma formação de administração. Você não vai escrever para ele, né, que tem um FP baixo, não sei o quê. O que que você vai escrever? Olha, a eficiência desse motor seu não está boa. É necessário fazer a instalação, você contratar alguém, né, ou se quiser que eu faça a instalação de uma correção de fator de potência para essa sua máquina ou essas suas máquinas. Porque se você não fizer, sabia que se você não corrigir o fator de potência, a sua indústria vai pagar uma multa, chama multa por não correção do fator de potência. Geralmente numa indústria é um valor fixo, tá? Que a indústria paga no mês. Não é igual a gente, dependendo da quantidade de quilowatt-hora que a gente consome, a gente paga lá um valor, né? Tem a tarifa de iluminação pública e tem a bandeira vermelha, né? Que aí você paga um pouco a mais. Mas no geral, né, residência, a gente paga o que a gente consome. Já na indústria, não, eles pagam um pacote fechado todo mês. Tô chutando um valor aqui, R$ 5.000. Faça chuva, faça sol, ele vai pagar R$ 5.000. Se ele usar ou não usar, por conta desse contrato que ele tem de demanda com a concessionária. Só que aí, quando ele vai energizar os equipamentos dele, ele não pode ultrapassar a demanda, ou seja, vamos supor que ele tenha uma subestação com dois transformadores de 500 kVA. Ele não vai poder ultrapassar essa demanda, porque senão ele vai pagar uma tarifa por ultrapassagem de demanda contratada. Ou seja, além de pagar os 5.000 fixos, ele vai pagar uma multa pelo período que foi registrado dessa demanda acima do que ele contratou, tá? Acima do que a subestação dele suporta. E se ele não corrigir, geralmente indústria tem motor, né? Geralmente os motores de ótima qualidade aí, da WEG, por exemplo, né? Tem fatores de potência próximo a 0,92, que é o que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, tá? Mas assim, no geral, você tem que olhar lá na placa dele e já vem registrado um fator de potência natural da máquina ali.
Então, essa máquina precisa dessa correção do fator de potência para ela regular a quantidade de potência reativa que ela gera. Por exemplo, o motor ele girar sozinho, ele precisa induzir um campo eletromagnético e gerar um torque dentro da bobina. Se ele não consumir esse mínimo de energia para gerar esse torque, o motor nem gira, se vocês querem saber, nem começa a girar. Então é necessária. Aí por isso que ela limitou 0,92, é como se fosse, viu? Não é na verdade, né? É como se fosse, por exemplo, do 100% que ele gera, 92 é para realizar trabalho, né? Aqueles 8% que falta é para você gerar campo eletromagnético para induzir torque no motor elétrico, para ele girar sozinho, né? Beleza. Então, o que que tem, né? Vocês estão vendo que eu falei muita coisa aqui. Como vocês estão iniciando no curso, pode ser que, né, se você não trabalha como eletricista industrial, né, que é o que mais sabe, que é o que mais está próximo ali do eletrotécnico, né? Pode ser que muita coisa que eu falei aqui foi em inglês para vocês, de fator de potência, tarifa de ultrapassagem. Mas isso aqui é o dia um, vamos dizer assim, é o dia um do curso de vocês. Lá no dia, né, lá no final, quando você estiver finalizando a última unidade de projetos do sistema elétrico de potência, se eu falar fator de potência, você já vai saber o que que é. Se eu falar correção do fator de potência, tá? Então, para esse texto ser bem escrito, é interessante, né? Que você se comunique e até você pense qual que é o público que você está falando. Vocês viram que eu falei muita coisa, mas dentro do que eu falei aqui, eu fui explicando o que que era fator de potência, o que que era tarifa de ultrapassagem. Eu não simplesmente falei, tarifa de ultrapassagem, né? Eu expliquei o que que era essa tarifa de ultrapassagem, utilizar uma potência acima da potência que foi contratada, o fator de potência. Vocês vão ainda entender, né? Mesmo eu explicando o que que é o fator de potência, vocês provavelmente, quem está vendo pela primeira vez, não entendeu ainda o que que é, tá? Então é importante, né, ter coerência, é importante você considerar, como eu estou falando com uma turma inicial do curso de eletrotécnica, né, eu preciso também pensar para quem que eu estou falando. Eu estou falando para uma turma inicial de eletrotécnica. Se eu estivesse falando para eletrotécnicos formados ou engenheiros eletricistas formados, aí eu não ficaria explicando tanto. Eu vou, ó, tem que o fator de potência assim, assado, tem que fazer isso, monta um banco de capacitor para corrigir. Era só isso. Essa aula seria rapidona, né? Vamos falar um pouco antes da gente finalizar aqui, né? Então vocês vão colocar qual que é a opinião de vocês, né? O que não pode faltar para um texto ser bem escrito, né? E cumprir a função, né? Que é passar a mensagem, né? Para o outro ali, né? E gerar uma resposta coerente a ela, tá? Ou seja, você tem que pensar, estou falando com um par meu, um colega da eletrotécnica, um engenheiro? Não, então eu não posso ser técnico, né? Igual o médico fala, ele chega em você, ele fala que você está com inchaço, né? O inchaço aqui, sei lá, no braço, né? Se ele for falar para um colega, ele não vai falar um inchaço, ele vai falar um abscesso. O fulano está com abscesso no braço. Aí ele já vai entender que é um inchaço. Mas isso é entre médico e médico. Entre médico e paciente, ó, você está com inchaço. Vamos ver o próximo, o fórum aqui, ó. Vamos discutir ele aqui rapidão. Ó, ao estudar o contexto 2, né? O que que é o contexto 2 aqui? É aqui, ó, na situação de aprendizagem aqui, ó. Vou deixar aqui de lado aqui, ó. Ele fala que tem um estagiário aqui, o Pedro. Ele é muito vergonhoso, tá? E isso é natural, tá? Eu mesmo, quando eu fazia engenharia elétrica, meu Deus do céu.
Se me chamasse, eu queria virar homem invisível, porque assim, eu estava fazendo o curso, né? Ainda mais no início do curso. Eu estava no início, eu ainda tinha vergonha porque eu era o único que não tinha formação em eletrotécnica, né? Eu era estudante de engenharia elétrica, mas eu era o único que dos termos que os professores falavam na sala, eu não entendia patavinas. Aí eu virava pro meu colega lá, o Peterson, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, me ajuda aí, o que que é esse negócio aí de fasor? O que que é isso? Fasor, vetores. O que que é isso? Para que eu preciso desse fasor? Ele, por exemplo, para você fazer a correção do fator de potência. Eu, ai, meu Deus do céu, o que de acha é isso? Né? Aí ele foi paralelamente, a gente fez um grupo de estudo, né? E ele foi me passando umas dicas para eu conseguir nivelar o meu conhecimento, porque até então eu era um aluno do segundo grau, né? Os outros não, eles eram formados, inclusive já trabalhava na concessionária de energia, né? Na época era a Celg, né? Então, assim, aí eu já tinha vergonha de falar em público e ainda mais vergonha ainda de, por exemplo, né, falar alguma coisa e ser besteira o que eu estava falando lá, né? Porque eu não tinha a experiência que eles tinham, né? Então, após estudar o contexto, né, o próximo aqui, ó, do 9 até o 13 aqui, ó, pesquisa, comunicação, né, pesquisa antigamente, eu falo antigamente porque está acontecendo agora, né? A gente olhava no Google, né, dava um Google ali, pesquisava. Hoje em dia não, a gente vai lá na IA, né, vai no Gemini, né, no Gemini, vai no GPT, vai no DeepSeek, vai no, sei lá, no Lovable, né? Aquela outra IA lá. Você vai num monte de IA aí, e aí tem o conceito lá de engenharia de prompt, né? Eu, adicionalmente, no meio de algumas disciplinas, eu vou falar sobre prompt, né? Até mesmo para a gente começar a adequar, porque vocês estão vivendo na era em que você não, a pesquisa, ela não é mais só o Google. Você pode fazer uma pesquisa com a IA, inclusive a IA, ela pode ser um bom companheiro de estudo se você usar ela da forma correta, né? Então, após você estudar aqui, ó, fale um pouco sobre sua experiência como redator de texto. Redator é de escrever mesmo, né? Se você costuma escrever textos utilizando algum editor, né? Eu, quando cheguei na faculdade, nem o Word eu usava. E não existia, né? Tinha, mas só que era muito escasso aquele o LibreOffice, né? Depois que eles fizeram, tá? E o Word eu tive que aprender assim mesmo na mão ali, porque eu não tinha noção nenhuma. Eu ia lá para o laboratório, eu não tinha computador, né? Eu ia para o laboratório lá de informática e eu ia aprender como é que ia mexer nesse Word para eu tirar o trabalho que eu fazia à mão, digitar ele e entregar para o professor. Como está a sua capacidade, né? Aí está perguntando se você costuma, se você já tem costume, né, de mexer com o Word, né, o editor de texto. Como está a sua capacidade de falar em público? A minha estava horrível na época. Ela melhorou. Tem um professor meu que ajudou demais, tá? Inclusive, ele falou sobre, não sei se vocês já ouviram já ouviram falar daquele livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Alguém já escutou, já ouviu falar desse livro? Ninguém? O Dale Carnegie, ele é simplesmente um cidadão que ele fez cursos aí, né, na arte de você falar em público, na arte de você entender as coisas e poder passar as informações, né, de forma clara, né? Ele tem vários livros, na verdade, vários treinamentos. Esses livros, eles vieram dos treinamentos que ele ministrava lá. E esse como fazer amigo e influenciar pessoas é muito interessante, né? Por exemplo, você chega uma pessoa, né? Você cumprimenta, você sorri, um simples sorriso, né? Já abre muita porta, tá? Você chegar lá com cara de quem chupou limão, né? Isso não é muito bom, né? Aí, por exemplo,
você pode ter conhecimento técnico de uma área, mas ser muito vergonhoso. Aí vamos supor, você pode ser chamado para dar um treinamento lá em segurança, né? Já que você é da área da elétrica, a parte lá na NR10, né, que fala sobre segurança em instalações elétricas, são, se eu não me engano, são 15 itens. Parte desses itens é o pessoal da elétrica que ministra o curso. Tem uma parte lá que é o bombeiro civil, que geralmente ele passa essa parte do curso. Dependendo da empresa, também uma enfermeira do trabalho ou uma enfermeira, né? Ela naquela parte lá de primeiros socorros, tá? Então, aí imagina, você é convidado para passar a parte, né, de elétrica lá para o público, você conhece pra caramba, mas você tem vergonha de falar em público. Parece que tudo aquilo que você sabe na hora some, né? Aí vira aquela síndrome do impostor que o pessoal chama, né? Aí, nossa, eu estudo, 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 eu sei. Aí na hora que eu vou falar com as pessoas, parece que minha voz some, tá? Existe esse termo aí, ó. Vamos supor que você tem que apresentar, né? Seu grupo de trabalho, pessoal, já está chegando aqui, como técnica eletrotécnica, algumas medidas de segurança. Você se sairia bem, essas medidas de segurança? Saberia passar informação de forma coerente, concisa e saberia ajudar seus colegas de trabalho a não sofrerem acidente? Então, aí é com vocês, vocês vão falar se, pela sua experiência, é até bom, né, que quando você fizer essa atividade aqui, eu vou saber sobre, né, você vai servir de termômetro aqui para cada um. Pessoal, só vou parar o compartilhamento aqui rapidão. Eu preciso, geralmente na última aula eu faço um registro aqui no sistema, rapidão aqui, galera. Aí a gente fecha aqui. Rapidão aqui, já que a gente. Ó, acho que deu certo aqui. Deixa eu só confirmar aqui. E quando vocês entraram aí na aula aí, o sistema entrou rápido ou deu uma demorada aí, galera? Vão me falando aí enquanto eu faço o registro aqui. Foi de boa aí, Ítalo? Porque hoje a plataforma estava, na hora de eu entrar aqui, deu uma travada aqui. Ó, o Ryan disse que sim, foi de boa. Que essa hora aqui o pessoal tá saindo. E aí o sistema dá uma. É o famoso muito request, né? Muita requisição, né? E a banda, o pessoal chama de banda, né? Banda aí, a banda dá uma diminuída, a banda de aquisição. Deixa eu voltar aqui o compartilhamento para a gente fechar a aula de hoje. Então, ó, você conseguiria sair bem nesse treinamento, né? Porque aquela história, eu lembro, eu tinha uma matéria lá em engenharia elétrica que era Introdução à Engenharia da Segurança do Trabalho. E aí o professor no primeiro dia já chegou de cara, se apresentou e tal. Aí ele apontou assim: você vai falar sobre a NR1, NR2 e NR3. Aí você vai falar sobre a NR4, NR5 e NR6. Então ele pegou, na época eram 33 normas do trabalho. Hoje em dia são 36, se eu não me engano. Mas na época era só 33. E daí ele separou, né, em grupos, né,
para ir fazendo lá a quantidade de NRs, né? E daí a gente, na próxima aula, já ia dar uma palestra sobre essas NRs. A gente ia estudar antes mesmo dele falar sobre elas aí. A gente já ia estudar. Pensa num Deus nos acuda. A gente, meu Deus do céu, ai, professor não vai dar nem uma palhinha. Aí ele falou, não. Mas isso não era só esse professor que fazia, não. Tinha um professor lá, por exemplo, da eletrônica, né, eletrônica geral, que ele pegava e falava: olha, próxima aula vamos falar sobre, sei lá, conversores de energia. Aí ele falava: olha, estudem que aí o grupo tal vai falar sobre cicloconversores. O outro grupo vai falar sobre soft starter. E o grupo 3 vai falar sobre inversor de frequência. Aí, por que que ele fazia isso? Ele forçava a gente a estudar, se preparar para a apresentação, porque aí a gente apresentava, obviamente, né? Porque senão a gente ia saber que era, vamos dizer assim, que ele estava fazendo aquilo só para a gente estudar antes, né? A gente apresentava e tal. Aí depois é que ele dava aula sobre esses três assuntos, né? Então ele sempre fazia isso, ó, estudem sobre o diodo, né? Sobre a curva do diodo, baixem o datasheet, que é a capivara lá do diodo, né? Como é que o diodo funciona? É polarização direta, é circuito fechado, polarização reversa, é circuito aberto, né? Aí por quê? Onde que ele pode ser utilizado? A gente fazia essa pesquisa, apresentava, aí sim que ele dava aula. Eu achava interessante porque a gente aprendia a pesquisar antes da aula, aprendia, se acostumava, né, a falar em público, né? E daí, na hora que ele falava o conteúdo, né, na hora que ele passava para a gente com uma profundidade maior, a gente entendia melhor, porque a gente já tinha ralado estudando. Beleza? Aí eu acho que essa é uma técnica muito boa, muito professor lá da faculdade utiliza. E, às vezes a gente pode pensar, não, esse professor está com preguiça, né? Mas na verdade é um método pedagógico para forçar o aluno, né, a estudar, porque a gente sabe, eu mesmo já fui, ainda sou aluno, né? Eu no início mesmo, vamos dizer assim, lá no prézinho, primeiro grau, né, ali no segundo grau, moço. Eu só estudava sob ameaça, né? Vai ter uma prova amanhã. Aí que eu inventava de querer estudar, querer fazer exercício, né? E nós aqui né, no mundo profissional, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que estudar, pesquisar antes, para a gente estar preparado, né? Até mesmo para um estágio aí, né? Eu aprendi bastante, né? Com o conhecimento que eu fui adquirindo lá no curso e também no estágio, né? Aprendendo com os eletricistas, aprendendo com os técnicos, outros engenheiros lá que me dava dica, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Desculpa ter passado uns 6 minutos aí do horário. A gente se vê na próxima aula aqui e já façam o Fórum 1 e o Fórum 2, que aí na próxima aula a gente fala sobre o relatório lá. Pois alguém levantou a mão aí, acho que foi o Ryan. Pois não, Ryan. Tem alguma dúvida aí? Não? É porque você foi reagir, né? Acabou levantando a mão aí. Então, beleza. Então é isso. Pessoal, fiquem com Deus, tá? Um prazer. A gente se vê na próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau.